Pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, análise da viabilidade de projetos. Lembrando que você, Black Belt, vai fazer essa análise financeira dos projetos Green Belts, ok? Tem um indicador que é extremamente importante, que é o quê? A TI. O que é TI? Taxa interna de retorno. É uma taxa de juros implícita numa série de pagamentos. O que é uma série de pagamentos? Saídas de caixa e recebimentos, que são as entradas de caixa. Pense comigo, uma fábrica. A entrada de caixa se dá pela venda do produto. E a saída de caixa se dá por todos os pagamentos que a empresa efetua. Folha de pagamento, aluguéis, prestações de máquinas e equipamentos, custo com instalações, conta de luz, conta de água, impostos. Tudo que ela paga são as saídas. Tudo que ela vende são as entradas, tá certo? É conhecida também como taxa de desconto do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, a gente já mostrou aqui em situações anteriores, para você se lembrar. Por exemplo, o investimento IA de 20 milhões que gera retornos líquidos anuais de 5 milhões, a partir do final do primeiro ano durante 10 anos. O diagrama de fluxo de caixa desta alternativa de investimento é: a primeira saída da empresa é o empréstimo de 20 milhões, tá certo? E as entradas, está previsto 10 entradas de 5 milhões. Se eu quiser, eu calculo a taxa interna de retorno desse investimento. Só vai ter uma saída, que é o investimento inicial, e 10 entradas. É lógico que esse cálculo aqui é extremamente simples, porque a gente estava fazendo o cálculo do payback. Mas se você quiser, se faz também a taxa interna de retorno. É lógico que só não vai ter entrada de 5 milhões. É como se os 5 milhões fossem os retornos líquidos. Por exemplo, entra 10, eu pago de tudo quanto é coisa que eu falei e fica 5, para saber se o investimento é viável. Existe uma taxa de retorno, que é chamada taxa interna de retorno, que zera um valor calculado ou no Excel ou na calculadora HP12C, que zera esse fluxo de caixa, que zera essa operação. Isso é TI, tá? Só para você entender um pouquinho o que é taxa interna de retorno. Ao descontar os valores correntes aplicando a TI, ou seja, aplicando um percentual que se calcula, a soma das entradas deve ser igual à soma das saídas, em valor presente ou em valor de data focal, anulando-se. Ou seja, o resultado é zero. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Cálculo da TI com calculadora financeira HP12C. Eu vou também fazer esse cálculo no Excel, ok? Mês 0 saiu 11 mil reais. Está vendo que 11 mil reais está negativo? Está entre parênteses. Então saiu. Você digita na HP12C, mas não se preocupe que eu vou fazer também no Excel, tá certo? Nem se preocupe. 11 mil, CHS é a tecla de mudar sinal, Change Signal, significa que é uma entrada negativa, porque eu estou mudando o sinal dos 11 mil. G, que é uma função, CFO, significa o quê? CF0, que é o primeiro dado da equação. Que equação é essa? VPL, ó. FCO. Aqui seria 11 mil negativo, né? Entenderam? É como se fosse exatamente isso aqui. FC0 ou CFO é a mesma coisa. Está dizendo que tem 11 mil negativo. No mês 1, não houve entrada nem saída. E eu tenho que informar que a entrada foi 0 em CFJ, que é como se fosse o indicador 1. Depois tiveram duas entradas de 4 mil. Por que eu sei que foram duas entradas? Porque eu estou botando 4 mil GCF1 duas vezes, ok? Ó. Depois no mês 3, 4 mil. No mês 4, 0. Eu estou informando, ó. No mês 5, uma saída de 2.144. Por isso que ela está negativa. No mês 6, 6 mil reais. 6 mil reais de entrada. Qual é a taxa interna de retorno disso aqui? A TI,
2%. Quer dizer que se eu aplicar 2% nessa equação, ó, para você entender, tá vendo o I aqui? Se eu colocar 0,02% nessa fórmula, meu VPL vai ser igual a zero, tá certo? Eu vou fazer isso no Excel para você ver. Fazer o cálculo da TI, taxa interna de retorno, para o fluxo de caixa apresentado, ok? Fazendo ao vivo e a cores aqui, mês. Vou botar os valores aqui. Mês 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mês 0, valor. Observe que negócio legal, viu? Eu vou copiar esse fluxo de caixa, vou colocar lá do lado do Excel, para não ficar mudando de tela. Mês 0 foi o quê? Entrada ou saída? Se está entre parênteses, foi saída. Então, menos 11 mil. Mês 1, 0. Mês 2, 2 vezes 4 mil. Certo? Mês 2, 4 mil. Mês 3, 4 mil. Mês 4, 0. Mês 5, menos 2.144. Mês 6, 6 mil. Deixa eu colocar logo isso aqui em reais. Número, moeda, tá em real, tá com 2 casas decimais, tá vendo? E aqui, ó, só é botar a fórmula da TI, taxa interna de retorno, igual TI, que é a função, abre parênteses, seleciona todo o fluxo de caixa, fecha parênteses, dá Enter. Olha, 2%, tá certo? Exatamente o valor calculado da TI. Só que isso aqui é uma casa decimal, eu vou ampliar essa casa decimal. Se eu colocar 2%, meu VPL não vai dar zero. Por incrível que pareça, você está vendo que tem 1,9997673. Se eu botar 2%, não vai dar zero. Eu tenho que botar o valor exato. Agora eu vou calcular o meu VPL. VPL. É aqui também, ó, igual VPL. Taxa, eu vou botar essa célula aqui. Certo? Ponto e vírgula. Vou botar essa célula, ponto e vírgula. Vou botar essa célula, ponto e vírgula. Vou botar essa célula, ponto e vírgula. 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 Essa célula, ponto e vírgula, fecho parênteses. Vou dar Enter. Olha quanto deu o VPL. Veja a exatidão. Presta atenção. Veja o que é taxa interna de retorno. Dentro desse fluxo de caixa, tem uma taxa de juros que zera o fluxo de caixa. Que taxa de juros é essa? 2%. Como é que eu sei se o negócio é viável ou não? Se eu tiver uma taxa interna de retorno melhor do que a taxa interna que zera a operação. Estão me entendendo? Eu tenho que ter uma taxa interna de retorno que zere a operação. Vamos calcular que taxa interna é essa, tá certo? Vamos supor que eu atribua meu VPL igual a 1%. 1%. Vamos fazer o cálculo aqui para 1%. Eu vou substituir a fórmula por 1%. 1%. Olha quanto deu meu VPL. 411,76. Quer dizer que esse negócio seria viável se pelo menos os juros recorrentes fosse menor do que 2%. Por quê? Porque 2% eu não teria lucro. É aí que as pessoas perdem dinheiro. Ou as entradas fossem maiores, tá? Se eu botar essa entrada para 5 mil, vou aumentar aqui a quantidade de casa. Olha como ficou. Se essa entrada do terceiro mês fosse 6 mil, veja que eu estou simulando direto na fórmula. Olha quanto foi meu VPL, ou seja, meu valor presente líquido. Ou seja, o meu retorno financeiro do meu investimento. Então, se eu tiver um fluxo de caixa que seja 4 mil,
eu só teria R$ 411. Você investiria num negócio que desse R$ 411 de retorno? Tá me entendendo, gente? A taxa interna de retorno serve para mim dizer qual é aquele ponto de corte, qual é aquele ponto de equilíbrio. Que abaixo dela eu tenho lucro, acima dela eu tenho prejuízo. Quer ver? Eu vou botar aqui para 3%. Ela não disse que 2% dava zero, eu vou botar para 3%. Olha aí o valor negativo. Quer dizer que acima daquela taxa interna eu tenho prejuízo, abaixo da taxa interna eu tenho lucro. Significa que eu preciso de menos atualização do capital para que meu retorno, para que meu investimento dê retorno, ok? A gente pode fazer várias simulações. Vamos supor que eu investisse apenas R$ 5.000 nesse negócio. Olha quanto seria minha taxa interna de retorno. 3% já me retornaria 5.443. Por quê? Porque eu investi menos dinheiro. Se eu investir 11 mil, não é viável. Então, a taxa interna de retorno é um indicador extremamente importante quando se vai fazer análise de retorno de investimento. Porque você pode comprar uma empresa e dizer assim, eu vou gastar 20 mil de reforma, eu vou gastar 30 mil de estoque e pensa que vai lucrar. Aí você, quando coloca no cálculo, você vê que não é viável. Entenderam? A taxa interna de retorno calculada, que é igual a TI, a parênteses, seleciona, fecha parênteses, daí, enter, é esse valor aqui. Se eu fosse investir 20 mil, você vai ver que a taxa interna de retorno vai ser muito maior. Olha só. Olha para quanto foi a taxa interna de retorno. Menos 12,11. Quer dizer que o negócio seria mais inviável ainda. Porque eu estaria tirando do meu bolso 20 mil e a taxa interna de retorno deu negativa. Então, para que fosse viável, eu teria que investir menos de 11 mil reais. Porque 11 mil reais, 11 mil, meu VPL já deu zero. Se eu investir 10 mil, veja como a simulação lhe mostra. Se eu investir 10 mil, a minha taxa interna de retorno, ou seja, o que está calculando aqui esse investimento, teria que ser 4,65. Então, para eu ter um VPL positivo, eu não poderia ter 4,65. Eu poderia ter aqui 2%, por exemplo. Olha como já deu retorno. R$ 980,30. Estão me entendendo, gente? A taxa interna de retorno é um indicador extremamente importante para calcular o valor presente líquido, certo? O meu VPL. Que é o assunto que já foi abordado, ok? VPL, FCO, que é o investimento inicial, mais uma série de entradas e saídas do fluxo de caixa. E o meu I é exatamente aquele percentual da taxa interna de retorno, que no caso aqui é 2% arredondando, mas na verdade é 1,99997,893. Me entenderam? Vamos em frente.